Oi, pessoal, bem-vindos novamente ao podcast Melhor Que Antes. Eba! Novo episódio. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, hoje o tema é sério. Hoje é treta. Olha só quem está com a gente. Ela atua há 25 anos como advogada especializada em direito civil, família, preste atenção, e sucessões. Ela passou pelos mais renomados escritórios advocatícios do Brasil, foi eleita uma das advogadas mais admiradas do Brasil pela análise da advocacia e é membro, preste atenção, integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Muito bem-vinda, nossa querida Ana Júlia Moraes. Oba! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o mais importante faltou aí na apresentação, nossa amiga. Amiga querida. Não é? A credencial mais importante, mais de peso, eu acho. Ele voltou e aumentou a responsabilidade. Total, essa foi a intenção. Maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, é uma honra estar aqui. Parabéns a vocês pelo projeto. Doutora Ana? Ana? Como vocês se sentirem melhor. Doutora, né? Doutora fica importante demais. Estamos entre amigos. Então, Ana, vamos acho que a ideia nossa aqui, até dando um spoiler, antecipando por favor. Eu acho que a gente tratar de um assunto sério, mas da forma mais leve que for possível. Então, acho que a gente pode deixar o doutora para os tribunais. Eu acho que aqui entre nós a gente pode continuar sem o doutora. Perfeito. E como cai bem isso que você acabou de dizer, é um assunto sério, denso, no momento em que o emocional, o psicológico está tão fragilizado. Então, eu imagino que o profissional, né, ele também tenha que entender muito de saúde mental para poder acolher esse cliente nesse momento de divórcio. Não, sem dúvida. Eu acho que essa é uma das primeiras questões, né? Quer dizer, a gente tem que partir do pressuposto de que um casal que esteja passando por um momento de ruptura, todos os lados ficam sensibilizados. A família toda é impactada por essa mudança de cenário, né? Então, o profissional, os meus colegas que atuam na área de direito de família, não posso falar por todos, mas os que indico, os que conheço, os que confio, e assim como eu atuo também, a primeira coisa é que você tenha empatia, né, pela situação, que você... Obviamente, você não precisa participar daquele problema como se fosse seu, porque é importante que você tenha um distanciamento para ajudar aquela família a passar pela situação de uma forma a menos dolorosa possível. Então, é importante que o profissional mantenha um discernimento e algum distanciamento, mas isso também demanda, assim, que você os acolha, que você os entenda e que, em alguns momentos, você se coloque no lugar de quem está do outro lado. Até porque, se você entrar, você não aguenta emocionalmente tanta isso, coisa, né? alguém tem que manter ali o trilho no trem. Exato. Mas é muito diferente, e essa é uma das grandes peculiaridades. Você lendo ali a minha bio, eu também atuo com direito civil, que é também de onde vem o direito de família, mas são enfoques completamente diferentes. Né? Você, obviamente, mantém a parcialidade, obviamente, você tem que ter a retidão de conduta, mas é impossível você ser um bom profissional, você atender completamente as expectativas de quem lhe procura, passando por uma situação dessa, se você não tiver algum nível de conexão emocional com aquelas pessoas, com aquela família. É o que é, né? Vamos começar do começo. E a minha dúvida eu tenho minha opinião. Tá. E o que eu penso? Até outro dia gravei um vídeo sobre a questão do advogado. Certo. E, na minha opinião, por mais que esse ex-casal, né, esse prestes ex-casal a se consolidar, se deem bem, eu entendo que a gente vai fazer um processo ali, né, de separação e que, a partir deste momento, esses dois, querendo ou não, estão em lados opostos dessa mesa, né? Então, a minha pergunta para você quando você vai escolher o advogado? E aí o teu, então, ainda cônjuge te propõe, não, vamos fazer com o mesmo. Quando que essa situação vale a pena? Né? Hoje fala-se muito da figura do mediador, né? Que não necessariamente tenha que ser um profissional, um advogado. Né? Então, vale a pena você... Por onde a gente começa? Né? Exatamente. Vamos começar do começo. Essa é a ideia. Não, maravilha.
É importante a gente deixar claro que aqui a gente está falando em tese e que cada circunstância, uma das belezas, e aí estou falando da beleza do ponto de vista do profissional advogado que atua nessa área. Eu sei que tem gente que olha e acha muito esquisito a gente gostar disso, mas uma das belezas, para quem é um profissional apaixonado pelo que faz, como eu sou, é que você não tem um caso igual ao outro. Você nunca vai ter uma situação, uma circunstância que seja exatamente igual a outra. Então, cada caso é um caso e cada uma das famílias tem as suas dinâmicas, as suas peculiaridades, as suas dificuldades e as suas facilidades. Então, a primeira coisa é, se for possível, e eu sempre aconselho a todo mundo que me procura com questões envolvendo encerramento de vínculo conjugal, é evidente que um consenso entre as partes é sempre o melhor caminho. E aí, Claro. Independente do conceito de mediação, acho que a gente não precisa entrar aqui no termo técnico mediação, mas quando a gente pensa em mediação vamos encontrar um ponto de equilíbrio. E um profissional, um advogado que milite na área, tem toda a capacidade de trazer as partes aqui, que por mais que tenham interesses antagônicos naquele momento da ruptura, o profissional, o advogado que for consultado, ele tem que rememorar a esse casal a todo tempo que, por mais que naquele momento exista uma dor, existe uma história por trás. Muitas vezes vocês têm filhos. Quer dizer, que por mais que os interesses naquele momento realmente sejam difíceis de convergir, o bem maior é que esse processo seja o menos doloroso possível. Eu tenho uma perguntinha. Esse é o ideal, tá? Tô falando quando tudo dá certo e a mundo... Aí, assim, vamos falar... Eu tenho um advogado ou uma advogada. Eu acho que existe uma empatia maior, acaba tendo uma empatia maior para um lado ou por outro. Porque a pessoa se vê no lugar... Até porque essa pessoa chegou por um dos lados, né? Chegou por um dos lados, ou... Pô, eu sou E outra advogado ou coisa... advogada... Pois eu vou te dizer uma coisa que é muito curiosa. E aí é uma opinião completamente pessoal minha, tá? Baseado em absolutamente nenhum dado estatístico. Dados Ana Júlia. Data eu, mas a percepção de tantos anos militando. Que vai um pouquinho desmistificar isso que você está pensando. E aí, quando a gente fala, procura um advogado ou uma advogada, se você estiver buscando um acordo, se existe uma conversa possível e esse profissional só vai acomodar os interesses para que essa dissolução do vínculo aconteça da forma menos traumática para todos os envolvidos, pouco importa. Na verdade, não existe essa distinção de gênero. Existe uma questão de peculiaridade daquele profissional. Você tem um ponto super bom, porque quando eu quis dizer isso, é quando você tem uma separação litigiosa ou uma briga. Perfeito. Né? No meu caso, por exemplo, foi consensual, a gente usou o mesmo advogado. Perfeito. E foi tudo bem, porque a gente pensava no bem de todos, no bem das crianças, e funcionou super bem. Mas eu acho que, no caso, quando tem a treta... Mas antes do litigioso mesmo, eu acho que quando existe uma discussão de entendimentos de direitos, né, e deveres. Então, eu achar que esse recurso é insuficiente, né, estando ali com o mesmo advogado para lidar com as duas partes, eu acho que acaba sendo até incoerente, porque você está falando sobre a sua vida futura. Na sua vida futura, você vai ter a sua própria conta bancária, você vai ter a sua rede de apoio própria. Você está rompendo com tudo daquela vida pregressa, né? Não, eu concordo completamente com você, entendo o teu ponto de vista, porque o que acontece? Você está num momento realmente de ruptura, perdi o chão se abriu na sua frente, por mais que seja uma questão... dificilmente você tem um divórcio que aconteça do dia para a noite, algo que as partes já vêm pensando ou vêm sentindo que aquela tempestade está por vir. Sentindo, né? Mais sentindo... Mas acontece que a hora que vira-se a página ou que a pessoa decide tomar o passo de formalizar aquela situação que já está desconfortável, todo mundo se sente inseguro. Sim. Então, eu entendo o que você está dizendo, que, olha, tudo bem, estamos aqui, todos conversando, somos todos civilizados, todos queremos o nosso bem antes maior. Da briga, antes Ninguém está brigando, está todo mundo querendo o bem Exato. de todo mundo, mas você se sente numa posição fragilizada. Porque você vai ter que decidir se aquele é o seu melhor, se aquilo é o ideal. E você, muitas vezes, não tem nem condições emocionais de discernir a esse respeito. Quer dizer, como é que eu não estou conseguindo saber onde é que eu vou morar? Como é que vai ser minha rotina? Acaba sendo um terapeuta quase. No Claro meu caso que sim. foi. Claro que No seu caso sim. foi. Hashtag Dr. Alexandre, quero aqui deixar meu coração. Eu tive muita sorte, porque quando eu me vi naquela situação, né, de ter que procurar e achar um advogado,
cara, é um susto, né? Claro. Porque você não tem embasamento nenhum para fazer essa procura. E aí você começa, precisa de indicação e aquela coisa que a gente acabou de falar, né? Da saúde mental, que você está ali a frangalhos e você chega para conversar com vários perfis de profissionais. Eu acho que isso é aquela coisa do... Eu só falo diante do meu advogado, é só em Hollywood, né? Ninguém tem um advogado no bolso, assim, eu vou falar diante do meu advogado. Total. Algumas pessoas têm, tudo bem. Mas... Exato, mas a gente tá um falando- casal que está se separando provavelmente não tem esse profissional no no advogado de bolso, fala doutor, Claro. doutora... A gente tem essa rede... bem Hollywood, né? Não, completamente. Então, assim, é uma situação que é muito peculiar. Quer dizer, é o que você comentou, você não tem um advogado no teu WhatsApp para você tratar no seu dia a dia. Aquilo não faz parte da rotina de 9 entre 10 casais. É só a pirâmide lá no topo, né? Enfim, óbvio. Então, é lógico que o primeiro momento é para onde eu corro? Como é que eu começo? E óbvio, estamos falando aqui de questões íntimas, de questões sensíveis. Você, quando vai conversar com o seu advogado envolvendo uma dissolução de um casamento, de uma união, você vai ter que abrir o seu coração, né? É uma coisa extremamente delicada. Então, assim, quando você me perguntou, eu falava, como é que eu procuro? Lógico, você vai procurar uma indicação, é lógico que você vai procurar referências daquele profissional, mas é mais ou menos igual a médico. Então, vamos lá. Tá? Você pode ter 3 médicos qualificados igual, mas você tem que ter empatia, você tem que ter o olho no olho. Tem que ter uma conexão. O santo tem que bater, Então, porque aí não é uma questão de ser melhor ou pior, é o mais adequado para aquele seu momento, ou para o seu perfil, para a sua dor daquele momento. Quando eu chego numa indicação, o que eu preciso levar para poder conversar com esse profissional? Quais são as 3 dicas? Como que eu entendo que essa pessoa vai ter fit, né? Vai ter empatia pela minha causa? O que eu tenho que fazer? Infelizmente, não tem fórmula mágica, né? Não? A gente, infelizmente, não tem. Mas a gente tem que o quê? Né? A gente não queria. tem varinha de Momento, condão. magia, melhor que Tudo resolvido, né? Apertei o botão, tá tudo resolvido. Não é mesmo. É uma sabemos. construção, né? É uma construção. Então, lógico que, assim, quando a gente recebe um cliente que está ali numa primeira consulta, muitas vezes ainda está vivendo debaixo do mesmo teto, a separação é algo que está ali na próxima curva da estrada, mas ainda não é um cenário concreto. Como é que você vai aconselhar essa pessoa? De novo, cada caso é um caso, mas em linhas gerais, o que é que você precisa estar preparado? Quando você vai se separar, você tem que entender que você vai lidar com algumas questões. Então, a primeira delas é, vocês têm filhos? Os filhos são crianças, são adolescentes, são adultos. Para cada um desses cenários, você vai ter uma recomendação, um approach diferente, uma forma de abordagem diferente. Ok, qual é o patrimônio de vocês? Como é que é o estilo de vida de vocês? Puxa vida, por exemplo, eu estou aqui há 25 anos no mercado, é lógico que o perfil dos casais mudou muito. Há 20 anos atrás, era muito comum você encontrar, por exemplo, mulheres que se viam numa situação completamente no escuro. Porque eu me casei, aí eu tinha uma vida profissional, mas aí eu escolhi parar de trabalhar para cuidar das crianças. E até por isso que o número do divórcio aumenta, porque com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, então casamentos que eram tóxicos, né, e que não eram possíveis serem rompidos, né, as mulheres daquela época de 20 anos atrás. Isso, até a postura da mulher, né? Era quase uma prisão financeira. Era uma também, né? prisão. Exatamente. Era uma Muitas prisão. vezes isso acabava acontecendo. Então, uma pessoa nessa posição, nesse nível de fragilidade, o que acontece? Ela não sabe nem como é que... talvez ela não saiba nem que ela tem direito, por exemplo, a manter um padrão de vida equivalente ao que ela tinha depois da separação. É lógico que quando você tem uma divisão de casas, né? Você está se divorciando, bom... De recursos, Estava tudo concentrado aqui dentro de um único núcleo familiar, agora você vai ter 2 núcleos familiares. É lógico que tem ali um reajuste financeiro a ser feito, tem um impacto financeiro que é inegável, mas ele não precisa ser você sair do Olimpo e parar, enfim, debaixo da ponte. A gente estava com aquela conversa que a gente teve antes de começar aqui a gravar, ela me contou umas coisas super legais que quando você entra num negócio desse, você começa a pensar em vamos dividir a casa, vamos dividir o carro, vamos ver a pensão. Mas tem mais que isso, né? Exato. Quando você acabou de falar do estilo de vida, você não precisa viver
num castelo, mas você não precisa viver embaixo da ponte. E essa é a grande dificuldade. Eu fiquei assim, não fazia ideia. Essa é uma coisa super importante, e eu acho que a abrangência do canal de vocês, eu fico muito feliz em poder partilhar esse tipo de coisa, porque são situações que a gente vivencia no dia a dia, só que elas já chegam quando o problema já está consumado e você dificilmente tem como voltar para trás para estruturar uma situação diferente. Então, o que acontece? Nós que trabalhamos nessa área, o que é que a gente aconselha quando dá tempo, quando o profissional, quando a gente é procurado a tempo, o que é que a gente diz? Você precisa reunir evidências de como era a sua vida enquanto casado. Por quê? Porque o que a lei vai buscar, é lógico que assim, se a gente estiver falando de um acordo, imaginando que as partes sejam minimamente coerentes, estejam de boa fé e um não queira prejudicar o outro, só queiram encerrar aquela relação, maravilha, esse é o céu de brigadeiro, mas que dificilmente acontece. Muitas vezes o começo da ideia era essa e no meio do caminho as coisas mudam e o que parecia que ia ser um acordo vira uma briga. O dinheiro começa a ficar complicado. Exatamente. Né? A maioria das vezes. Às vezes as pessoas realmente são ponderadas e... Exato, mas é a exceção, infelizmente. Justamente até por conta da questão emocional. Muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa ponderada, ela nem gostaria de estar naquela discussão, mas às vezes ela está magoada, às vezes sofreu uma traição, às vezes, enfim, foi pega de surpresa com uma... E quanto que essa questão... Porque hoje também, felizmente, a gente tem uma discussão enorme, um acolhimento enorme dos danos, né, para a saúde mental. E é óbvio que uma situação de divórcio, ainda mais quando existe briga ou trauma, qualquer tipo de dificuldade, existe a possibilidade dessa violência psicológica, né? O quanto que hoje, né, a justiça considera esse tema dentro de um processo? Tá, essa é uma pergunta muito comum e de muito difícil resposta. Por quê? Na verdade, a resposta não é difícil, é que a resposta não é o que a gente gostaria de ouvir. Sem dúvida, a questão dos abalos emocionais, da violência psicológica, tudo isso hoje é reconhecido pelo Poder Judiciário, saiu dos consultórios de psicólogos e de psiquiatras, e sim, eles, quando existe um debate jurídico, sim, eles entram dentro do cenário de pesos e contrapesos de toda aquela situação. Então, você tem a questão patrimonial, você tem a questão de rearranjo de família, se tem filhos, com quem vai ficar os filhos, como é que vai ser a rotina de visita, de guarda, tarará, mas a questão emocional também pode, sim, entrar como um componente. Infelizmente, nós vivemos no Brasil, e no Brasil nós estamos aqui sob a moda de que abalos emocionais, danos morais, danos emocionais, eles não são economicamente relevantes quando a gente fala em termos de decisão. Então, o direito a isso, o direito, normalmente, quando você comprova, enfim, pelas circunstâncias fáticas de que existe realmente um dano causado àquele indivíduo por abalos psicológicos, por danos emocionais, perfeito, então você ganha, mas você não leva, porque financeiramente os tribunais tendem a atribuir valores quase que irrisórios, enfim. Em situações que não tem, desculpa, só fazendo Claro. Uma digressão aqui, às vezes não tem nem a ver com direito de família, mas danos morais, lato sensu, danos emocionais. Pessoas que perderam entes num acidente de carro, foi atropelado por um fulano que estava bêbado, o pai da família morreu. Os tribunais não passam de 10, 20, 30, 50 mil reais. Quer dizer, não são relevantes do ponto de vista financeiro. Mas, muitas vezes, e aí voltando para o gancho do direito de família, muitas vezes, para aquela pessoa, a retribuição financeira não é o mais importante, é o reconhecimento de que, sim, eu sofri um dano, sim, houve esse abalo psicológico, emocional de forma relevante, e eu quero que isso seja reconhecido, ainda que financeiramente isso não vá mudar muito a minha vida. Sim, eu concordo com você. E é bastante coisa. Sim. Porque a gente está falando de vida pessoal, está falando de família. Claro. E acertar esses pontos, né, com quem você teve uma história, isso vai te ajudar, né? Você também vai conseguir converter isso em ganho e recuperação de vida. Até em relação aos filhos. Quer dizer, olha, eu não vou deixar que isso fique o dito pelo não dito, eu não quero que meus filhos cresçam com essa informação, mas eu só estou deixando claro que, assim, como a gente está falando para um público amplo, é importante só entender que, do ponto de vista de recompensa material, o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é um lugar que as indenizações... Indenização. Isso, as indenizações no direito americano têm, sim, uma relevância, não só
pro forma, mas sim um impacto financeiro relevante. Nas relações comerciais, né? É uma coisa muito básica. Aqui no Brasil a história é diferente. Até porque tem um DNA, uma cultura, enfim, e daí vai. Mas vamos voltar pro tema. Acho que era importante a gente... Qual o tema? O tema que ela falou assim, como eu falei, você pensa no apartamento, você pensa no carro, nas coisas grandes. E aí você falou, cara, você está pensando, você tem que pensar no seu estilo de vida, como funciona, como vai funcionar. Como a gente disse, ninguém vai estar no castelo, nem embaixo da ponte. Mas, assim, o que eu tenho que buscar para mostrar como é que eu vivia além do apartamento? Porque quando a gente fala em apartamento, quando a gente fala em despesa de plano de saúde, a escola dos filhos, isso tudo é o que está ali dentro do dia a dia, é o que a gente pensa de bate-pronto. Pacote. O que a gente não pensa de bate-pronto? Quer dizer, o que eu preciso buscar quando eu vou começar a montar aqui o meu plano de vida melhor do que era antes, depois da minha separação? O que eu preciso? Gostei disso. Plano de vida melhor do que antes. Exato. Melhor do que antes, pós-separação. Advogada marqueteira. Não, mas é porque é muito comum as pessoas não atentarem para esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala em padrão de vida, como é que eu vou demonstrar isso? Você tem N formas de demonstrar, mas o que mais sensibiliza? O que é que deixa a sua situação mais fácil quando você eventualmente enfrenta uma batalha e essa batalha é para que você não perca o seu padrão? Você tem que buscar o quê? Cartão de crédito. Como é que eram as nossas faturas de cartão? O que guarda a fatura de cartão de crédito? Ninguém guarda. Se você esqueceu de guardar, para começar, que ela já nem vem mais em papel. Se você for buscar, você vai ter o quê? 6 meses, 1 ano? Às vezes você precisa de 3, 4, 5 anos para trás. Entendeu? Que é um negócio que a hora que você se pega no susto, fala, caraca, onde é que eu vou achar isso? Ninguém está pensando nisso. Ninguém vai guardar 4, 5 anos pensando que um dia acontece. Você já está minando lá atrás. Não, é verdade, eu concordo contigo. Mas já é estranho, né? Já é estranho. Não, é você viver dormindo com o olho aberto e um fechado. Vou começar a guardar as faturas agora. Mas o que eu estou dizendo, é lógico que eu usei esse exemplo, mas assim, o quanto mais para trás você tiver de evidência... Vamos pensar o seguinte, a primeira coisa, quando o casal começa a brigar, ou eventualmente um deles já deixou o lar do casal, mas ainda, enfim, estão começando as conversas. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Bloqueia o outro da rede social. Aí você fala, putz, aquelas fotos de Londres, aquele jantar naquele restaurante chiquérrimo em Paris, como é que você vai demonstrar que você esteve lá? Ele vai dizer, não, mas eu levei você no McDonald's. Ou ela vai dizer, não, vamos imaginar que a gente comeu todo dia ali na comida de rua. 10 euros por dia. Não. Então, assim, mas espera aí, eu trocava de iPhone a cada 6 meses, eu trocava de... Ih, fiz um merchan involuntário aqui. Trocava de telefone a cada 6 meses. Não sei, você me dava presentes caríssimos. São coisas que não entram na primeira percepção que a gente tem de lição de casa que a gente tem que fazer quando começa a pensar em divisão de bens e manutenção de... Mas presente caro entra também? Claro que entra. Claro que Pô, aí você está gerando um problema, que aí vai parar de ficar presente caro. Né? Não dá lá, não dá. Mas, enfim, a gente tem que pensar o seguinte, estamos pensando em situações econômicas aqui. Se você dá presente caro, tá na hora de você começar a exigir a contra. Então, pronto. Então, vou usar Vamos dar uma baixada nesse padrão dos presentes. Tirar umas fotos mais selfies com a jaqueta, assim. Você pode pedir uma pensão. De jaqueta. Exato. Não, calma, gente, não é esse o assunto aqui. Mas enfim, o que eu estou dizendo, assim, são essas sutilezas. Então, poxa, onde nós passávamos as férias? Viajávamos para o exterior 2, 3 vezes por ano, ou enfim... viajar somos exterior sócios. 2, 3 vezes por ano, estamos voando, vamos nessa. Não sei. Sim, mas é um exemplo. É um exemplo. E vou te dizer uma outra coisa, que é uma dificuldade que muitos casais enfrentam. Por quê? A gente atua com clientes de todos os tipos e de todos os patamares, mas principalmente quando você pega casais que têm um padrão de vida mais elevado, é muito mais difícil do que quando você tem casais de classe média. Por quê? Claro. Porque para o próprio Poder Judiciário, às vezes você... Tem gente que tem uma média de gastos, 80, 100 mil reais por mês, não sei. Para ela pode fazer todo sentido. Eu não posso dizer que se ela gastava... 100 é muito, então eu vou fazer o seguinte. Então eu acho que é razoável agora que ela passa a viver com 30. Só que é muito mais difícil você demonstrar que a pessoa tem aquela necessidade. Eu não sei quanto custa o cabeleireiro dela. Como que eu não sei se ela tem massagista, motorista, governanta. O cabeleireiro dele, né? Porque, pô... O cabeleireiro dele. Sexual. Mas você entende que assim, são sutilezas que na hora que você coloca ali diante de um juiz
E aí, de novo, estou pensando já quando a gente está usando a regra, porque o acordo já não existiu mais e nós estamos ali diante de um litígio. Diante de um litígio, é muito difícil você demonstrar. E são esses os casos que acabam dando mais trabalho. Porque você tem ali um judiciário que o dia inteiro está lidando com gente das mais diversas classes, e quanto mais no topo da pirâmide você está, mais coisa em menor a jogo quantidade também de casos que aparecem desse tipo. Então, para o judiciário, também é uma surpresa. É um desafio também para o advogado. Falar, escuta, isso também faz parte da vida. É lógico que eu estou falando de uma porcentagem muito menor do que a média, mas ela não pode ser ignorada. Vamos dar um pause. Eu queria voltar um pouquinho. Pois não. Que eu acho que isso vem antes do 1. Como que é o processo do divórcio? A gente teve uma modificação, a última modificação da lei foi em 2010? Depende. A gente acabou de ter uma modificação agora esse ano. Em 2024. Que permite, inclusive, que você faça o divórcio de forma extrajudicial, mesmo que existam menores de idade. É isso que eu queria entender. A gente tem... Conta pra gente como ainda que bem, funciona. a gente tem tido várias Atualização mudanças. fresquinha, plantão. Porque senão, 2024. não é aquele divórcio que você vê na novela quando era das 8, né? Que vai todo mundo pro tribunal, enfim, não é aquilo. Não, o que acontece é o seguinte, e eu acho que nesse ponto o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem sido muito feliz. A ideia é desburocratizar. O que é que a gente sabe, e eu aproveito aqui essa oportunidade para reiterar. Um processo de divórcio litigioso, ele é caro, ele é emocionalmente custoso, ele é demorado e ele é 9 entre 10 vezes traumático. Traumático porque é uma situação que você quer se livrar daquela situação o mais rápido possível. O judiciário não te permite, porque é da própria máquina do judiciário a demora. E você, quando entra nessa situação, tudo que você mais quer é que você possa virar a página e seguir a sua vida, e você fica com aquela nuvem em cima da sua cabeça. Tem uma média de tempo? Depende muito de estado para estado. O Poder Judiciário não funciona da mesma forma e nem na mesma velocidade em todos os lugares. Aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo, se a gente estiver falando de um litígio que vá para a segunda instância, se a gente conseguir terminar no Tribunal de Justiça, quer dizer, eu estou imaginando que teve uma decisão, a famosa sentença, alguma das partes não gostou e pediu uma revisão daquilo, a gente vai para um Tribunal de Justiça. Você pode colocar aí um processo que dure em torno de 5 anos, mais ou menos. Nossa! Quer dizer, e isso imaginando que termine no Tribunal de Justiça. Lembra que ele pode ir para Brasília. Aí é banho de sal grosso todo dia, né? Porque haja... Não, e lembra que a gente pode tentar ir a Brasília. Quer dizer, se for a Brasília, você coloca mais anos ali. É uma situação que é extremamente penosa. Vamos ser mais ponderados, vamos tentar brigar menos. Mas assim, é o que a que às vezes falou. é inevitável. Agora, o que também que eu vejo com muito bons olhos, às vezes as partes, até por desconhecerem, por exemplo, que vão ter que botar na lista. Que dia é hoje? Nós estamos aqui no dia 17 de outubro de 2024. 25, 26, 27, 28... Se eu vou ficar até 2029, muitas vezes o processo litigioso ele começa, mas as partes, no meio do caminho, percebem que aquilo não vai adiantar. Não vai adiantar, porque o que você vai sofrer até chegar na decisão final não vale a pena. Então, é bom também que todo mundo saiba que, mesmo que o processo vá parar no Tribunal de Justiça, vá para o litigioso, é sempre possível sentar, conversar e fazer um acordo. A qualquer momento. Você pode desistir. Isso é muito mudar importante. a rota. Não desistir, mudar a rota. Mudar a rota. Vamos voltar para a novidade de 2024. Mas, então, voltando a essa novidade, então, o CNJ aprovou agora, recentemente, foi agora no segundo semestre, a possibilidade de os divórcios serem feitos diretamente no cartório, mesmo que existam menores de idade. O que precisa existir? Porque antes, quando envolvia criança, você precisava do Ministério Público e, obrigatoriamente, você tinha que ir para o fórum, para o Tribunal de Justiça. Eu não sabia disso, no cartório. Agora você pode fazer isso direto no cartório, no tabelionato. Não onde importa você o faz regime a sua de ser casado. escritura. Não importa o regime. Você ainda ganha uma coxinha e um... Não, ele custa muito mais barato. Ele custa muito mais barato. Mas isso não estimula? Não banaliza? Não... Mas a pessoa ia separar sim ou sim. Só que ela vai resolver mais rápido. Assim, se é consensual, a gente... Ela já tomou a decisão, né? A gente já tomou, não tem problema. A gente não vai ficar brigando por A, B ou C. Vamos ali resolver. Ou ela não vai decidir separar. Ganha a Guaraná que você quer lá no cartório, mas o que é importante você... E a coxinha e o café, geralmente, do cartório são melhores que do fórum. Isso é importante. É mesmo, sem dúvida. Mas o que é importante vocês saberem? Para isso ser possível, quais são as condições? Algumas regrinhas ali, porque, enfim... Por que o judiciário interfere quando tem interesse de menor? Porque
É o Poder Judiciário, na figura do Ministério Público, que vai olhar se aquelas crianças, se, enfim, o que foi decidido em relação àquelas crianças está realmente privilegiando o que é melhor para elas. Sim. Tá bem? Muito que bem. Então, pensando nisso, o que diz a resolução? Vocês têm toda a liberdade para vocês fazerem o divórcio de vocês extrajudicial, desde que vocês não tenham nenhuma discussão, vocês estejam em acordo em relação à pensão alimentícia, à guarda e ao regime de visitação. Então, vocês, na verdade, fazem um projeto, como se fosse um processo híbrido, fosse em 2 fases. Você primeiro vai discutir essas 3 coisas que envolvem os filhos do casal, discutiu isso. E isso você simplesmente vai apresentar para o juiz. O juiz vai simplesmente homologar. Resolveu isso aqui, aí eu me divorcio. Eu não preciso voltar para o Poder Judiciário para fazer o divórcio. Em linhas gerais, e até porque esse também não é um cálculo mágico, né? Eu, na minha época, eu ouvia muito aquela história dos 20%, 30%, né? Da receita, do responsável financeiro, né? Enfim. Ou da responsável financeiro. Ou da responsável Ou financeiro. dos responsáveis Ou dos financeiros. responsáveis, porque às vezes metade, hoje em dia é a coisa mais comum. A lei, infelizmente, a lei nunca acompanha o mesmo passo da sociedade. Né? Então, a gente tem que lembrar que essa regra veio quando? O homem é o provedor financeiro, a mulher ou trabalha, mas tem uma contribuição. Como é que faz? Como é que a gente Porque eu quero muito... Desculpa, eu quero muito defender essa bandeira aqui, porque eu acho que quando você tem um arranjo, uma composição familiar envolvendo filhos, você tem toda uma rotina para filhos, Sim. né? Então, é muito comum, né, aquele casal, seja o homem ficando mais em casa ou a mulher ficando mais em casa, não vai dar para os dois, né? Acredito que, na maioria dos casos, estarem da mesma forma lá fora ganhando a vida, né? Então, existem arranjos. Aí, quando você, mulher, ficou em casa, você está ali cuidando da primeira infância dos seus filhos, foi o meu caso, né? Então, automaticamente, quando você já está em casa, você já tem ali uma perda, uma defasagem profissional, né? Então, no meu caso, eu voltei a trabalhar depois de 4 anos. Muito mais comum que a mulher fique Ainda afastada do mercado de trabalho. Ainda é. A grande maioria esmagadora. Se Né? verdade seja dita, né? Sim. Ainda é isso. Acaba sendo a mulher, geralmente, a mais impactada, enfim, e é quem mais sofre depois para voltar nesse mercado de trabalho. E quando a ruptura do vínculo acaba acontecendo antes dessa volta da mulher ao mercado de trabalho, é 2 vezes mais traumático. Né? Muito! Porque você perde a sua referência de vida, de como paga-se as contas, porque as contas até então eram pagas dessa forma, independente do valor. Você não sabe nem boleto. fazer a gestão financeira, você se embanana, né? De repente, não era o teu dever ali, não era a tua ação, você não cuidava. As tarefas são divididas, que nem você falou, as tarefas são divididas. E é uma coisa que muitas vezes acaba ficando, passa despercebido, né? Porque dá a impressão, e ainda é uma impressão muito comum, por mais que a gente esteja em 2024. E tem uma coisa que a gente já escutou, já falou com o pessoal de financeiro, aconselhamento financeiro, que a gente vai ter um pod também de finanças, que mesmo que a mulher tenha 50% da renda do lar, muitas vezes ela confia o gerenciamento dessa renda para o marido. Não, toma conta do dinheiro você. Sem dúvida. Por mais que ela seja até a provedora. Às vezes até a provedora. Né? Nem 50%, que ela realmente seja a provedora ou para o marido, ou para o pai dela. Ela não coloca... O pai cuida de toda a família, todas as irmãs. Porque isso ainda é uma questão cultural. A gente está falando aqui do final de 2024... Mas a gente ainda vê isso muito na prática, né? E da mesma forma como a mulher muitas vezes se identifica, se enxerga despreparada para uma gestão financeira dela agora sozinha, da mesma forma, toda a contribuição que ela deu durante aquele matrimônio, durante aquela união, mesmo que essa contribuição não fosse efetivamente em dinheiro, em horas, passava né? despercebido, porque aí você tem o suporte emocional, você tem a gestão do lar, quer dizer, se aquele marido tem a tranquilidade de sair, sei lá, 6, 7, 8 horas da manhã para fazer o trabalho dele, desempenhar a função dele da melhor forma, é porque tem uma retaguarda. E essa retaguarda, muitas vezes, fica esquecida. E do mesmo jeito que lá ela fora... Ela é invisível, ela é praticamente invisível. E do mesmo jeito que lá fora, no corporativo, existem os milhares, né, de desafios que hoje a gente debate bastante. Por exemplo, em específico, o corporativo. Para quem
era, né, do mercado de trabalho e resolve passar um tempo dentro de casa, também tem seus desafios, né? É uma situação que, se você não tomar cuidado, você pode se deprimir com facilidade. Sim, a baixa de autoestima em profissionais, nesse caso, é muito sério, porque você... de novo, a gente está falando de mudanças de cenário. Toda vez que a gente tem uma virada de chave, seja pela separação ou pelo próprio casamento. Ah, me casei, mas agora engravidei, tenho filhos pequenos, vou ficar afastada do mercado. Ainda que seja uma decisão. E foi uma decisão consciente, foi uma opção. Do casal. Assim é doído, claro que sim. Você está tentando falar, né, coitado? Tentando falar, eu sempre estou em minoria aqui, não tem jeito, tá? Mas beleza, vamos lutar junto. Como é que chama o termo? Ele pode ter uma... Lugar de fala? Lugar de fala. Enfim, vai. Vai, tudo bem. O que eu estava falando é o seguinte, a gente conversa muito sobre isso, porque falando de saúde mental no mundo corporativo, e a gente vem do mundo corporativo, várias coisas são consideradas como saúde mental. Isso aqui não. Esse tema não. E a gente tem vários artigos que falam que um divórcio, o luto de um divórcio, tanto para o homem quanto para a mulher, ele se assimila a um estresse pós-traumático. Né? Então, assim, a gente sofreu um acidente de moto. Ela estava na minha garupa, derrubaram a gente caiu. Hospital, meu braço virou, tenho... Lembro bem. Etc, você lembra. Não na qualidade de advogada. Não lembro com saudades, mas me lembro bem. Mas, assim, no momento, a empresa deu 100% de apoio. Foram maravilhosos. Agora... Porque é físico, você vê... E é palatável, né? É isso que você falou, é concreto. É concreto. Concreto. Você está vendo, puxa vida, vai fazer uma cirurgia. Tem um protocolo para isso, né? Agora, eu percebi muito, né, essa diferença, essa injustiça, porque para mim foi injustiça. Quando eu me separei, eu vivenciei os mesmos sintomas da época do acidente, né? E você consegue comparar, né? Assim, para mim ficou claro os dois cenários. E na época que eu estava ali enfrentando um momento de divórcio super traumático, eu não tinha oportunidade de tirar uns dias e cuidar de mim adequadamente. O que eu fiz? Me dopei. Estive com um psiquiatra. Eu falei, mais do que nunca, eu não posso correr o risco de perder esse emprego. Sim, sim. Então, era 1/4 daquele Aprazolam a cada 2 horas para evitar... É um para dormir, um para acordar e um para existir. Um para esquentar. Não, isso é o que a gente faz hoje. Um para existir, é boa. Mas ali eu tinha que ficar medicada o tempo todo. Mas, infelizmente, isso Porque vinha o pânico, eu queria correr para a escada de incêndio, de serviço do prédio. Correr para debaixo da cama, né? Eu não quero sair debaixo da cama, me deixa aqui. Meus colegas deixa do lado... eu processar essa informação. Meus colegas do lado já percebiam a mudança facial quando começava esse pânico, sei lá. E, enfim, mas tudo isso para dizer que Melhor que Antes também vai lutar aqui pelo TEPET no luto do divórcio. Tá? A gente começando aqui essa pauta com a advogada. Super importante. E a gente vai falar muito dentro do alicerce de saúde mental, porque realmente esse tema tem que ser discutido. Eu concordo totalmente. E assim, infelizmente, de novo, a gente está aqui diante de uma perspectiva que nós gostaríamos que tivesse de mudança de cultura. E mudança de cultura, infelizmente, ela é demorada. Mas... as empresas cada vez mais têm cuidado de saúde emocional, né? Então, acho super bacana que a gente tenha trazido esse assunto à tona, pensando no conceito de saúde mental e saúde emocional dentro de um viés de término de relacionamento, porque isso, na verdade, tem que vir da alta liderança para baixo. São os gestores de recursos humanos que têm que atentar para isso. Não precisa ter uma regra. Todos os gestores, não só recursos humanos. Mas, essencialmente, é o que está ali no dia a dia que tem que ter essa sensibilidade. Quer dizer, você não precisa ter uma regra impondo que isso aconteça. Poxa, as empresas têm cada vez mais olhado para os seus colaboradores. Isso é verdade. Extremamente importante e que só depende de um pouquinho mais de um olhar carinhoso. Poucas chegaram lá. Que é a mudança Mas é importante cultural. falar sobre isso. Né? A gente cultural. Bacana, feliz essa oportunidade da gente abordar esse assunto que ninguém fala. Porque é melhor você ter o seu colaborador afastado ali alguns dias, né, os 7 dias, sei lá o que for, nesse sentido, e ele se organiza, né, ele toma um respiro, do que depois você ter um colaborador que está ali já com medicamento, né, tá todo desequilibrado. Acho que aí o tempo vai de cada um tem o seu. Sim. Bem, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu
nem fiquei um dia, famoso... Que eu Se sempre jogou falo, no trabalho. que eu sempre falo, famoso, que a gente foi criado, tipo, engole o choro e vai. Sim. É, o homem, né? Vai, né? E Mas que também ninguém não é bom, sabia... né? Porque essa dor também tá ali, né? Ninguém sabia, exato. Tá Ninguém maquiada, sabia mas tá o ali, que tinha né? acontecido. Puxa vida. Um tempo depois, um cara que era mais próximo meu falou, cara, você tá diferente, não sei o quê, porque você trava naquela. E aí, a gente fala hoje de burnout, a gente fala de saúde mental e é uma coisa realmente que tem que ser tratada. Sem dúvida. Porque senão você perde a produção, a produtividade, afeta todo mundo. Não, e a Thaís estava dizendo, não sei se de repente, uma semana, 2 dias... Aí tem que criar um Pouco protocolo. importa, mas o fato tem um laudo é médico. que para qualquer corporação, para qualquer relação de prestação de serviço, ou enfim, não importa, você permitir que durante esse momento inicial do luto, que é como... Perder um ente querido, né? como perder um ente querido, Mas aí- na fase mais aguda... É mais normal, entre aspas, você perdeu um ente querido, as pessoas falam, calma. Fica em vai lá. casa, vai lá. E não deveria ser, né? Porque no caso do divórcio, você fica com o defunto assombrando. É verdade. Não vai embora. Não vai embora. Então a situação é bem mais complexa, não é não? Verdade. Mais ou menos, mas vou deixar você falar isso. Tudo bem. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Mas enfim, voltando Porque a voltando gente aqui tem pro- um tempo e tem um assunto que são as pegadinhas, né? Quando eu falo de guarda compartilhada... Eu vou ter que correr nos temas, porque são inúmeros. Tá Você vai bom. ter que aceitar o convite de estar aqui algumas vezes com a gente. Maior porque... prazer. Então tá Maior bom. prazer. Então, compromisso Só me feito. convidarem que eu tô aqui. Então tá bom. Guarda compartilhada. Quando a gente... Eu lembro que foi um equívoco que eu também tive na minha época. Guarda compartilhada, o que você imagina? Que as tuas crias vão ficar ali de um lado para o outro, né? Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. E, na verdade, não é isso. Perfeito. Não, esse é um tema super importante. Ela falou um tema que eu adorei. Deixa ela falar o tema do... Mas porque é muito engraçado, mas é essa a percepção que 9 entre 10 as pessoas têm. E, de novo, bacana que a gente possa esclarecer, trazer aqui conhecimento para E as que pessoas. tudo vai ter a ver com tudo. A gente estava falando da questão financeira agora, e a guarda continua tendo implicação Claro, direta, porque claro. a parte que for responsável pelo maior tempo, ela também vai ter um gasto muito maior para prover todos os recursos necessários, Sem dúvida. né, para a segurança, para o dia a dia ali das crianças. Sem dúvida. Vai lá, doutora. Não, o que é importante, de novo, né? Acho que a gente está aqui para desmistificar a maior parte dos conceitos que a gente puder. Então, assim, é importantíssimo todo mundo que tiver a oportunidade de nos ouvir saber que guarda compartilhada não tem absolutamente nada a ver com residências compartilhadas ou com casas compartilhadas Olha ou com só. períodos compartilhados. E é o que eu estava comentando com o Bruno, que tem um jargão que chama isso. Fala em guarda compartilhada, você já pensa em criança com uma mochila na mão, né? Mochilinha nas costas. Bom, hoje é segunda, hoje eu estou na casa do meu pai. Amanhã é terça, amanhã eu estou na minha mãe. Fica a criança, como se a criança fosse jogada de um lado para o outro. Mochileiro. Criança mochileiro. Gente, não é isso, gente. Não é essa a ideia. É um dó, tá? né? Criança que fica nesse... Não é essa a ideia, e é importante que, assim, para o Poder Judiciário, e aí, de novo, quando a gente está falando de um acordo, as partes que estão ali, os pais dessas crianças, podem dispor da forma que funcionar melhor para a dinâmica do casal. Perfeito. Não conseguimos chegar no acordo, precisamos da intervenção de um juiz. O que é que o juiz vai procurar delimitar? A guarda compartilhada, historicamente, se demonstrou mais saudável para as crianças e para aquele núcleo familiar pós o divórcio. Lembre-se que pai e mãe não se divorciam. Quer dizer, o homem e a mulher se divorciam. Sim, Pai e mãe perfeito. continuam sendo corresponsáveis pela educação, pela Isso é muito gestão importante. econômica e pela gestão emocional. E da é o Muito mais importante. importante. na minha Muito opinião. importante, muito Exato. No meu importante. caso, Mas que a muitas gente vezes acaba prezou- sendo negligenciado. Mas né? no meu caso, a gente prezou muito pelas crianças. Sim. Isso. E a É saúde coisa- emocional No meu dessas também. crianças. No Não, meu saúde também. emocional, é isso que eu estou falando. Não o bem-estar físico só também, que é importantíssimo, mas muito importante emocional, dentro do que era possível na época. Claro. E que ainda é possível. Então, acho que é Perfeito. super legal isso. Não, e é super importante. Então, pensando neste viés, a guarda compartilhada, o que ela tenta assegurar? Que aquela criança possa continuar não só convivendo com o pai e com a mãe, mas tendo os dois de forma conjunta, discutindo, decidindo, norteando a vida daquelas crianças. Então, assim, eu estudo no colégio. Olha, agora a criança quer mudar de escola.
Tá bom, você pode ter de um lado uma pessoa que quer uma educação super tradicional, aquele colégio super rígido. O outro procura uma coisa mais alternativa, mais humanista. Enfim, então o ideal é que essas decisões que vão influenciar na vida direta daquela criança, daquele adolescente, possam ser conversadas e acordadas entre o pai e a mãe. Como deveria ser se eles ainda, além de pai e mãe, continuassem sendo marido e mulher. Então, é disso que a guarda compartilhada trata. As decisões relativas a questões relevantes, questões importantes da vida da criança, sejam tomadas em conjunto pelo pai e pela mãe. Perfeito? Isso inclui morar uma semana na casa do meu pai, na casa da minha mãe? Pode ser que sim. Se é o que dá para fazer. Se o casal entender que aquilo faz sentido, pode ser. O que é que a prática tem se mostrado? Períodos mais longos, ou que a criança tenha um domicílio fixo, seja com o pai, seja com a mãe. E tenha os períodos de visita, exatamente, para que a criança tenha referência, tenha a sensação de segurança, tenha a sensação de chão. Aqui é meu chão, aqui é meu lar. Ainda que a casa da minha mãe, se eu moro com meu pai, a casa da minha mãe também é minha casa, ou a casa do meu pai, se eu moro com minha mãe, também é minha casa. Ok, mas estabilidade. Tá? Então, guarda compartilhada é decisão conjunta para as questões relevantes, importantes da vida do menor, da menor. Ok? Não são duas casas. E vale muito a pena você manter essa parceria, né, com o seu ex ou a sua ex, e você vê o reflexo direto nas crianças. Sem dúvida. Que é quem merece ser priorizado e ter toda essa atenção, né? Exatamente. Garantir E por lei é obrigação dos pais. Pensar acima de qualquer coisa. Quer dizer, ninguém está fazendo bonito, enfim. Não, é a lei. Isso é obrigação. É isso mesmo. Isso é obrigação. E a lei está aí justamente para que, olha, se você desviar, isso é o que diz o bom senso, isso é o que deveria ser o norte. Mas tudo bem, olha, você desviou aqui, então eu estou te avisando que existe uma regra que vai te obrigar a fazer isso. Por isso que a gente tem, por exemplo, ações cobrando indenização por abandono emocional. Quer dizer, o pai ou a mãe que simplesmente podem até prover financeiramente, está ali o dinheirinho na conta todo mês, qualquer que seja ele, mas não tem o suporte emocional, não tem a convivência, não tem aquele exemplo, enfim, não acompanha a vida escolar, não acompanha a vida social. E aí, também acho que vale um gancho aqui, né? A gente vai falar agora da nossa outra faceta. Quando você entra para a vida de uma pessoa que já tem filhos de um outro casamento, ou seja, já tem responsabilidades, para falar de uma forma mais leve, né? Claro. Você tem que ter em mente que uma parte considerável dessa pessoa que você está planejando se unir já está comprometida, né? Claro. Seja com o ex-companheiro e, impreterivelmente, com os filhos, né? Então, assim, você tem que colaborar para que isso tudo continue fluindo bem. Como você falou, a gente está dizendo sobre lei, né? Exato. Vou nem entrar na esfera eu adoraria moral. que não fosse necessário ter a lei, né? Se a gente pudesse contar com o bom senso ou com a boa vontade das pessoas, a regra não precisaria estar lá, mas ela está ali para proteção, porque a gente não precisa depender E do você bom veja senso, da boa como vontade. a minha vida com o Bruno está muito tranquila, né? Porque, assim, são 2 filhos do meu lado, né? Aí dois do dele. Então, é uma ex... Todos entrando na adolescência ao mesmo tempo. É uma ex-parceira do lado dele, o ex-parceiro do meu lado, aí tem o parceiro atual do meu ex, aí tem o parceiro... Assim, então, é um ecossistema, né? Ecossistema. Não é um Exatamente. ecossistema? É um ecossistema, Não, e que eu devo dizer que vocês administram com brilhantismo. Não, mas é que a gente tem pessoas ponderadas nesse ecossistema. Todos. Como é importante essa entrega, essa colaboração de todos. E eu acho que é importante gente deu essa sorte. cada uma das partes desse quebra-cabeça tão grande, pensar que todo mundo sai ganhando. Por isso a fala sai ganhando. de dar esse toque para as pessoas que estão assistindo a gente, no sentido como é importante você saber quem você está trazendo para a tua vida. Porque, assim, a gente tem aqui uma história, uma gestão feliz desse ecossistema que a gente está falando, porque realmente todos os agentes são pessoas de bom senso, Só a fim de pessoas... fazer dar certo, né? Estão a fim de fazer dar certo. Eu acho que esse... Nem sempre da melhor maneira, mas tá todo mundo... Gente, é correndo óbvio, atrás. vida Dentro do que real, é possível. treta, rola bastante. Claro, mas isso é vida em família. Né? Vida em a grande família. Acontece isso, Lógico. Lógico. Mas é isso, desde que o norte, né? Quer dizer, onde é que a gente quer chegar? Onde é que todo mundo... Para onde está todo mundo mirando? Para o melhor que seja possível para todos os envolvidos. Né? Se está todo mundo olhando para o mesmo lugar, mesmo que sejam aos trancos e barrancos, com mais emoção ou com menos emoção, enfim, as coisas acabam dando certo. Sem dúvida. E me conta uma coisa.
mudou os tipos de regime de partilha? Tá, Como que tá isso? Ou é a mesma matéria do que sempre foi? Não, não tem grandes mudanças. Isso acontece. A lei já está bastante estabilizada e continua sendo o padrão dentro do sistema legal brasileiro é da comunhão parcial. É lógico que você tem algumas condições que a própria lei te impõe que você case com a separação. A gente chama até de separação legal. Não é nenhuma separação de bens por vontade das partes. É uma separação de bens que a lei obriga. Por exemplo, algumas condições. Por exemplo, se você for casar com alguém com mais de 70 anos. Ou se você acabou de ficar viúvo, ou se, por exemplo, existe um crime envolvendo as sócias, são algumas situações que, obviamente, a gente está falando. Vamos imaginar, não, o caso maravilhoso, mas acontece. Se você ligar a televisão à tarde nos programas policialescos, você vai ver um monte. O que acontece? Olha, a Maria era casada com o José, mas aí a Maria se apaixonou pelo Pedro. Muito legal. Mas a separação da Maria e do José está dando um pouco de trabalho. O José não está querendo resolver muito a vida da Maria. Pô, Pedro, vamos? Aí o Pedro procura lá um amigo, ou o Pedro resolve fazer a justiça com as próprias pessoas. Vou tirar o José da jogada. Matei o José, agora eu vou ficar com a Maria. Tá tudo certo, tirei o problema da frente. Eu não consigo nem rir. Gente, não precisa ir muito longe. A gente tem caso envolvendo jogador de futebol famoso. Quer dizer, quando o cônjuge começa a virar um problema, ou aquela pessoa começa a virar um problema na sua vida. É lógico que não é um indicado, mas acontece. Acontece. Opa, de repente a pessoa sumiu. Opa, sumiu. Nossa, caiu no buraco do metrô, né? Acontece. Evaporou. Ou virou então, picadinho. E aí, de novo, a gente está falando da exceção, da exceção, da exceção. A regra, o que a lei diz? A regra é... As partes têm livre disposição, então eu posso escolher separação total de bens, eu posso escolher comunhão universal de bens, eu posso escolher a separação... Ou seja, a Maria vai poder casar com o Pedro, mas, ó, querida, como o Pedro matou o coleguinha... não é legal, né, gente? Vamos evitar esse tipo de crime. Mas eu estou dizendo assim, de novo... Agora, volta, gente está indo para o... não, vamos voltar ao que plantão interessa. policial, não é isso, calma. Não, eu estava só explicando que a lei precisa pensar em tudo, né? Mas o que a gente tem aqui em termos de regime de bens? O mais comum. Vamos lá. Comum é a comunhão parcial. O que diz a comunhão parcial? Bom, depois o que era meu antes continua sendo meu. O que nós conquistamos durante a nossa união, nós vamos dividir meio a meio. E aí a gente... Diga. Como é que eu provo isso? O que era meu antes e o que eu construí com você depois. Perfeito. A não ser que eu tenha um carro no meu nome, um apartamento no meu nome, ou ela tenha no nome dela... Como é que isso funciona? Eu quero entender como é que funciona. Você tem algumas mecânicas, tá? Uma delas, essa que você está dizendo, ok, a própria data do registro daquilo ali te mostra onde é que isso aconteceu. O que é o mais indicado? E aí, quando eu digo mais indicado, não quero ter nenhum tipo de discussão a respeito disso lá na frente. Pacto antinupcial. Faz um pacto, fala, olha, antes de eu me casar... Que nominho, hein? É um acordo, vai, pronto. Mas você tem que pedir pelo pacto... Gente, vocês vão fazer um acordo. O que diz um pacto antes das núpcias? O que eu vou combinar? Bom, então tá bom. Eu decidi me casar. Eu não tenho que ir lá no cartório correr os proclamas. Eu não tenho que ir lá no cartório pedir habilitação para o casamento. É pacto antes nupcial ou anti? Não, ele chama antinupcial porque ele é anterior, mas não é contra. Não, ele é só porque ele é anterior. E ele precisa ser feito antes de correr os proclamas e precisa ser registrado em cartório por escritura. Proclames, doutora. A escritura... todo mundo que já casou sabe que tem que correr os proclamas, né? Você vai lá e fala, oi, gente, quero casar. Eu não lembro da palavra proclama. Você vai no cartório e fala, senhor tabelião, eu quero me casar. Óbvio, né? Óbvio que você lembra, proclama. O negócio do jornal, não é? Você tem que dar publicidade à sua vontade de contrair matrimônio. Vai que você já é Publicidade, casado. não. Publicidade, não, diário oficial. Não, isso é O de grande publicado. circulação. Isso é publicado. Por Vai quê? que você já tem umas precisa dar 3 mulheres. publicidade Exatamente. E se você A tiver- bigamia não é possível no Brasil. Joga pra baixo do tapete. Se você tiver 3 mulheres, ela tá lá lendo o jornal, ela fala, opa, Bruno vai casar de novo. Aí ela aparece Exatamente. no circuito. É o Aí cadê o Pedro essas Essa horas? é a regra. Quem é que lê isso, gente? Onde sai esse troço? Não, mas a questão a regra é clara. Se alguém quiser procurar, vai estar ali, vai achar. A Constituição Entendeu? inteira de Você tá lendo jornal o dia 1989. inteiro? Você tá lendo jornal todo dia? Eu leio todo dia. Todo dia Mas, pega. enfim, então, voltando aqui a como a gente faz essa proteção, o ideal para que você não tenha, desculpa, nenhuma margem de discussão num momento de ruptura, é que você faça o pacto antinupcial. Você vai dizer, olha,
antes da gente casar. Então, hoje é dia 17 de outubro, ok, eu tô aqui. E herança entra onde? Herança não entra. Herança não entra. Herança e doação... Não divide? Tudo que um dos cônjuges receber a título gratuito, seja por doação, seja por herança, não se comunica em caso de comunhão parcial. As 10 fazendas que você vai receber, eu não vou ter direito. Nada impede que ele doe para você. Que você não recebe em caso de separação. Cadê o peso? Não entra na partilha. Se fosse verdade, você tinha as fazendinhas. Ah, obrigada, Ri do Gado. Quem dera. A gente está falando em termos de partilha. Então, assim, você recebeu 10 fazendas de herança, poxa, que pena, não vou poder receber. Nada impede que, desde que preservada a legítima dos filhos que Bruno já tem, ou dos demais herdeiros que Bruno tem, que ele tem por obrigação manter 50% do patrimônio, porque a gente chama de herdeiro obrigatório, nada impede que ele doe para você. Então, o que a gente está dizendo é que a lei vai isentar. Mas herança. não é automático, né? Não é uma automático. disposição de vontade. Tá é bom. uma disposição de vontade. Então, se ele quiser, você tem mecanismos para permitir que parte da herança chegue ao seu patrimônio. A mesma mecânica vale para a dívida? A mesma mecânica vale para a dívida. É famoso na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você falou que sim. No ônus e no bônus. Sim, as dívidas. É lógico que, assim, se você conseguir demonstrar, por exemplo, que, vamos imaginar, que você contraiu um empréstimo, pediu ali um financiamento, porque você vai montar uma empresa. E a empresa é só sua, o benefício é só seu. Aquele acréscimo de patrimônio não contribuiu em nada para a família. Se a outra parte conseguir demonstrar que ela não se aproveitou daquilo, e nem a família, nem a prole, é possível que seja determinado que essa dívida seja integralmente arcada por quem a contraiu. Mas, via de regra, as duas partes respondem também pelas dívidas. Tá. Bom, eu acho que a gente está chegando, né, no nosso tempo limite. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Agora, alguns spoilers, né? Vamos lá. Vamos lá. A doutora Ana Júlia, ela está já trabalhando bastante, né, para a gente poder trazer de uma forma estruturada toda essa trilha, né, da questão do advogado para o divórcio, né, abrangendo todos os níveis de detalhes, de informação, não só o casamento, o divórcio para o casamento, mas união estável, uniões homofetivas, né? E então, assim, é um universo. Porque hoje aqui foi uma pílula, né? Foi uma pílula do que é possível. Seria ótimo poder abordar todas as nuances. 8 horas, mas assim, é muito legal o que você está falando, porque assim, uma das intenções é a gente trazer todos esses alicerces, esses pilares estruturados para ajudar as pessoas a entenderem, a ter clareza de todo o conteúdo. Então, o spoiler é bem dado. Né, doutora? É isso aí, exatamente. Notícia em primeira mão. Muito bem, muito obrigada. Obrigada Quero te agradecer de novo. Obrigada a vocês, foi uma delícia a conversa. Estou à disposição. Então, eu quero mandar um recadinho aqui antes da gente terminar. Você que está exatamente nesse momento, né, de escolher advogado, reunir todas as informações que a gente deu aqui, que precisa ter essa fotografia do padrão de vida do casal, das crianças, enfim. Gente, respira fundo, isso é imprescindível, é muito importante toda essa organização. E para que você tenha o melhor acordo possível, para que você vá para a sua vida nova e possa, enfim, encontrar o quanto antes o seu melhor que antes. Não é isso, Bruno? É isso aí. Muito obrigado por assistirem novamente o nosso podcast. Fiquem ligados que vai vir mais conteúdo pela frente. Até a próxima. Beijo, até mais.